Muito bem. Este é o momento de estudo bíblico do culto da Igreja Ágape, em Medford, Massachusetts. E hoje é o dia 17 de abril de 2024. Graças a Deus por aqueles que estão presentes, aqueles que nós estamos ouvindo. E nós vamos hoje tratar de um assunto mais popular, mas às vezes gera muita incompreensão. Vamos começar fazendo a oração primeiro. Senhor querido, nós te agradecemos por este momento, te agradecemos, ó Pai, por podermos estudar a tua palavra em conjunto, por podermos ser edificados pelo que a Escritura diz, ó Deus. Abençoe esse momento, Senhor, quando vamos tratar desse assunto tão importante que são os dons espirituais. Dá a tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Dons espirituais são um assunto que as pessoas falam muito e às vezes gera alguns mal-entendidos. Esse assunto ele é tão importante que a Epístola aos Coríntios ocupa os capítulos 12, 13 e 14 para poder tratar desse assunto. Eu acho que é melhor dar o mute, Ana. Está dando retorno aqui. Muito bem. 12, 13 e 14, portanto, né? Então, o que é que são dons espirituais? Para a gente não fazer confusão. Antes da gente começar a definir o que são dons espirituais, conceituar, nós devemos ter em mente que qualquer estudo desse assunto deve levar em consideração o pano de fundo da igreja em Corinto. Paulo recebeu uma série de questões da igreja de Corinto e ele vai responder agora as perguntas sobre dons espirituais. Mas ele vai responder essas questões tendo em mente o pano de fundo da igreja de Corinto, ou seja, uma igreja cheia de rivalidades, partidarismos, ciúmes, uma igreja que padrões morais baixos, que dava muita importância à influência das pessoas sobre outras, uma igreja muito influenciada pelo pensamento pagão. Isso tudo era o pano de fundo da igreja em Corinto. E Paulo vai tratar dos dons espirituais nesse contexto aí, nesse assunto. E o que é que são os dons espirituais? Antes de nós falarmos apenas dos dons espirituais, vamos subir um pouco a classificação e vamos tratar primeiro do que são os dons divinos, dos quais os dons espirituais fazem parte. Então, existem os dons divinos, que são habilidades específicas providas por Deus, visando a edificação da igreja, a glória do seu nome, mas são habilidades específicas. Essas habilidades se manifestam por meio de palavras, às vezes as pessoas pregando, às vezes pessoalmente. Elas se manifestam por meio de revelações, operações de milagres, exercício ministerial, habilidades para o desempenho de funções administrativas, habilidades para desempenho de funções assistenciais, serviços auxiliares. Tudo isso está no pacote de dons divinos, como a Bíblia mostra. A Bíblia trata desse assunto, o Novo Testamento trata desse assunto, dos dons divinos, em 4 passagens diferentes. A primeira passagem, numa sequência, nós podemos falar sobre o que está em Romanos, capítulo 12. Depois a Bíblia fala em Coríntios, capítulo 12 também, em 2 lugares diferentes, aqui no início do capítulo e lá no final do capítulo. São mais 2 locais. E lá em Efésios, capítulo 4. E aí isso tudo trata dos dons divinos. E às vezes as pessoas ficam confusas porque às vezes o mesmo dom divino aparece em mais de uma relação. E aí as pessoas às vezes confundem as questões. Nós temos que então dar uma olhada com calma nesses dons para podermos distinguir um tipo de dom de outro tipo de dom. Nós vamos então fazer o seguinte, eu vou ler aqui primeiro sobre os dons de serviço, que nós podemos classificá-los em dons de serviço, dons ministeriais e dons espirituais. Vamos ver, então, cada um.
Os dons de serviço a gente pode ler lá em Romanos capítulo 12. E se você tiver uma Bíblia aberta aí, eu quero lhe convidar, então, a abrir lá no capítulo 12 de Romanos e lermos os versículos 6 a 8. Você vai notar que aqui tem uma série de dons divinos que Paulo fala lá no versículo 3, para que cada um desempenhe segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. Mas você vai notar que não são dons, em essência, sobrenaturais. Eles podem ser confundidos com habilidades humanas. Nós não vamos entrar em detalhes, porque não é o propósito aqui falar sobre esses dons todos, mas nós temos que fazer uma diferença, uma distinção. No versículo 6 diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que me foi dada, então ele está tratando de dons. Capítulo Romanos 12, 6. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. E aqui aparece a palavra profecia. E a primeira tendência que as pessoas têm é encarar essa profecia como aquela profecia lá de 1 Coríntios 12, ou como dom de profetas lá de Efésios 4:11, mas são coisas diferentes. Aqui está falando simplesmente da pregação, por isso é que ele fala da proporção da fé. Originalmente, analogia da fé, como dizem algumas traduções em inglês, mas, ou seja, segundo aquilo que foi revelado por Deus. Então, profecia, depois no versículo 7, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ministério é diaconia, é servir. Ou o que ensina, esmere-se em fazê-lo. Aqui está falando do dom de ensinar, que é uma capacidade que às vezes as pessoas confundem com um talento natural. Não, é algo dado por Deus para a pessoa ensinar. Ou que exorta, ou faça-o com dedicação. Aqui, exortar não é sentar o cajado na moleira de alguém. Exortar é no sentido de animar, de colocar-se ao lado para levar a pessoa, para ajudar a pessoa a caminhar. Esse aqui é o sentido de exortar na Bíblia. Faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. Aqui está mostrando, então, que Deus, às vezes, dá graça a determinadas pessoas para elas ganharem mais, para elas enriquecerem, para que elas possam contribuir, e devem fazê-lo com liberalidade. O que preside com diligência. Está falando aqui, então, de uma pessoa que é administradora, que preside. O que exerce misericórdia com alegria. Aqui está falando, então, de ter cuidado com outras pessoas, de cuidar do enfermo, de cuidar do doente, exercer misericórdia. Esses dons, nós podemos chamá-los de dons de serviço. Indo para Efésios, capítulo 4, versículo 11, nós vemos lá os dons ministeriais, que são dons específicos para a edificação do corpo de Cristo como um todo, como está no versículo 12. Mas no versículo 11 diz assim: e ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, nós temos aqui 4 dons ministeriais. Algumas traduções mais antigas dividem pastores e mestres como se fossem 2 dons diferentes. No entanto, essa não é a melhor maneira de traduzir. É que aquele que pastoreia tem que ter a habilidade para ensinar também. Então, pastores e mestres. Então, esses aqui são os dons ministeriais. Nós vimos os dons de serviço e aqui os ministeriais. Indo para 1 Coríntios capítulo 12, nós temos, então, os dons espirituais. E aí eu vou ler do versículo 1 ao versículo 7, para nós começarmos a estudar esses dons. Então, 1 Coríntios 12, de 1 a 7. Diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Eu estou lendo na versão Almeida Revista e Atualizada.
As outras, Almeida Revista e Corrigida e Fiel, fala Jesus é anátema. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. E vamos ler, então, só até o versículo 7, versículo 6, porque a partir do 7 ele começa a detalhar quais são os dons espirituais, que são palavra de sabedoria, versículo 7, palavra do conhecimento, versículo 8, a fé, aliás, versículo 9, né? Versículo 9, ainda dons de curar, 10, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de língua e capacidade para interpretá-las. Então, aqui está falando quais são os dons espirituais. Então, nós temos os dons de serviço, dons ministeriais e dons espirituais. Qual é a grande distinção dos dons espirituais? É que a manifestação deles é sobrenatural. A manifestação dos dons de serviço não precisa necessariamente ser sobrenatural. Uma pessoa que tem talento para administrar, para ensinar, não o faz de uma forma sobrenatural. Como também não precisa ser sobrenatural a manifestação de um dom ministerial. Uma pessoa que se dedica ao ministério de apostolado, de fundar igrejas, de edificar igrejas, doutrinar igrejas, isso não é uma manifestação sobrenatural. Porém, os dons espirituais aqui são uma manifestação sobrenatural sempre. Por isso é que eles são distintos dos outros tipos de dons. E aí nós temos, então, agora que fazer uma análise mais detalhada do texto, né? E vamos começar do versículo 1, voltar para o versículo 1, quando ele diz assim: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Aqui não é no sentido de que eles não sabiam nada de dons espirituais. O sentido aqui não pode ser esse, porque lá no capítulo 1, versículo 7, Paulo diz que nenhum dom faltava a eles. Então, eles conheciam dons espirituais, vivenciavam dons espirituais, porém não manifestavam conhecimento sobre dons espirituais da maneira correta. E aqui é que está a chave. Eles não tinham uma manifestação correta do que eram os dons espirituais. Eles tinham, mostravam certa ignorância quanto à natureza, à manifestação dos dons espirituais. No versículo 2, ele diz assim: outrora, quando erais gentios. Gentios aqui não é no sentido de uma etnia, de uma determinada nacionalidade. Não, aqui está falando para fazer uma distinção entre aqueles que são conduzidos por Deus e aqueles que não são conduzidos por Deus. Paulo faz essa distinção lá no capítulo 10, versículo 32, quando ele fala de 3 grupos de pessoas: os gentios, ou gregos, os judeus, que tinham recebido a lei de Deus, portanto, era a revelação divina, autêntica, e a igreja de Deus, que tem uma revelação autêntica divina também. Os gentios, eles eram arrastados, levados por uma força maligna, uma força do mal que os conduzia a ídolos mudos. É por isso que algumas traduções, como a NVI, NVT, NTLH, traduzem a palavra gentios como pagãos, que é uma tradução apropriada, apesar de não ser ao pé da letra o que está escrito. Mas o sentido é o sentido do pagão. O pagão, ele é levado, arrastado, o sentido de levado é isso, por uma força, eles eram atraídos aos ídolos mudos, aquelas idolatrias, algo sobre o que eles não tinham controle. Ou seja, a decisão de uma pessoa se tornar pagã não é uma decisão intelectual, é uma decisão de cegueira espiritual. A pessoa é arrastada por essa força maligna. Como diz a NVI, diz assim: de uma forma ou de outra,
vocês eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. É uma tradução que expressa muito bem o significado do que estava acontecendo. Hoje em dia, nós temos uma boa parte da cristandade abandonando a fé cristã para se dedicar a determinados cultos de espiritualidade pagã, Wicca e outras coisas do gênero. Isso não é uma decisão intelectual. Essas pessoas não raciocinaram e pensaram realmente servir a essas entidades é uma coisa que é intelectualmente mais apropriada do que ser cristão. Não é isso. Eles foram arrastados por essa força maligna para os ídolos mudos. E aí, no versículo 3, Paulo trata daquela questão. Por isso eu vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. O que quer dizer isso? O termo anátema, originalmente, ele significava que alguma coisa dedicada para uma divindade de forma tão radical que aquilo era destruído para que ninguém mais pudesse usar. Anátema, o sentido original era esse. Com o tempo, a palavra foi evoluindo de significado. Passou a ter o significado de aquilo que vai ser destruído. E era destruído para ser consagrado a uma divindade, inclusive a Deus, ao Deus Senhor Jeová. A palavra hebraica é Heren. Muito bem. E aí o que acontece é que do sentido de aquilo destinado à destruição evoluiu para o sentido de uma coisa que é amaldiçoada, que é maldito. Quando nós chegamos aqui no texto de Coríntios, Paulo diz assim: ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz anátema Jesus. Por quê? O que é isso? Ou seja, maldito Jesus. O que acontece é que essa expressão aqui é de tradução difícil, bem mais difícil do que aparenta, porque no grego são dois substantivos juntos, sem nenhum verbo de ligação. Não é um verbo, não é um substantivo e um adjetivo. Não é. Diz, Jesus é anátema, que aí anátema entraria como adjetivo. Também não tem um verbo de ligação. A tradução bem ao pé da letra é maldição, Jesus. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus fala maldição, Jesus. O que é que quer dizer isso? Assim, qual é o sentido disso daí, dessa expressão? Devido à dificuldade de tradução disso daí, algumas versões optaram por traduzir Jesus é anátema, ou Jesus é maldito. Outras traduções, como a Almeida Revista Atualizada, traduzem mais ao pé da letra, anátema Jesus. Mas, dada essa explicação, ela não explicou nada. Ela não dá a interpretação do que é que significa isso. O que é que vem a ser isso? Como é que a gente interpreta isso? Normalmente, isso é interpretado de duas maneiras. A primeira é dizer que ninguém que esteja sendo usado pelo Espírito Santo na igreja vai falar Jesus é maldito. Ninguém iria falar isso. A primeira versão é essa. Isso, se a gente aceitar essa versão, dá a entender que na igreja em Corinto havia pessoas que talvez estivessem dizendo isso, que não é uma possibilidade, mas não faz muito sentido, porque os coríntios eles não amaldiçoavam Jesus. Uma outra forma de interpretar isso daqui é que as pessoas em Corinto, lançando mão dos seus hábitos de uma sociedade pagã, usando aquilo que era normal no paganismo, alguns crentes passaram a usar o nome de Jesus para proferir maldição sobre outras pessoas, no sentido de amaldiçoa Jesus. Eu amaldiçoo em nome de Jesus. Essa é uma outra possibilidade. Se nós aceitarmos essa interpretação, que na minha opinião faz mais sentido, nós vamos perceber que alguns coríntios estavam utilizando o nome de Jesus
como uma forma de defender os seus interesses pessoais, que a gente já viu em outros lugares. A gente vai perceber que eles estariam sendo fortemente influenciados pela mentalidade do paganismo, que amaldiçoava as pessoas em nome de seus deuses, em nome de Zeus, em nome de Ártemis, em nome de deuses lá do panteão de divindades pagãs. E a gente já viu no capítulo 8 que também havia essa influência entre os coríntios. Então é muito provável, é muito possível que entre os coríntios crentes estivessem tentando usar o nome de Jesus, que já providenciava, que já provia manifestações do poder de Deus, para tentar amaldiçoar outras pessoas, ou seja, buscar a realização de seus próprios interesses. E Paulo vai dizer assim: ninguém que faz isso está sendo movido pelo Espírito de Deus. Porque isso é como diria o pastor Roberto Leal, um antigo pastor meu, que chamava de oração feiticeira. Né? Senhor, destrói esse posto de gasolina, Senhor, porque faz muito barulho de noite aqui. Bota esse posto para. E ficava amaldiçoando as pessoas. Ele chamava de oração feiticeira. Talvez Paulo esteja se referindo a isso aqui, então. Ele também fala, então, nesse texto, que, em contrapartida, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito de Deus. Ele diz assim: por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui é uma confissão de Jesus Cristo é o Senhor. Nós que também são dois substantivos juntos, sem verbo de ligação e sem um adjetivo. Senhor Jesus. Ou Jesus é o Senhor, como diz em algumas outras traduções. Mas é fácil nós traduzirmos para Jesus é o Senhor, porque essa expressão aparece pelo menos 4 vezes em outros lugares do Novo Testamento. Então nós sabemos o que ela significa. Isso é uma confissão de fé que os cristãos faziam, uma confissão que os tornava diferentes dos pagãos e dos judeus. Os pagãos não confessariam que Jesus é o Senhor. A confissão que o pagão tinha que fazer era que o imperador era o Senhor. César é Senhor. Essa era a confissão que eles faziam. E os judeus faziam a declaração que só Yahweh, ou Yahvé, ou Jeová, é o Senhor. Mas, pelo Espírito de Deus, o cristão, o crente, o fiel, fala que Jesus Cristo é o Senhor. Quando eu era adolescente, adolescente, jovem, nas igrejas que eu frequentei, havia o pensamento de que uma pessoa endemoniada não poderia falar que Jesus Cristo é o Senhor, ou que Jesus veio em carne, como está lá em 1 João, na epístola de 1 João. E aí, às vezes, a gente estava expulsando o demônio de alguém lá, e naquela batalha espiritual, e dizia assim, para ver se o demônio tinha realmente saído, dizia assim: confessa aí que Jesus é o Senhor. Se a pessoa não confessasse, é porque estava endemoniada. Ou então dizia assim: confessa que Jesus veio em carne. Se a pessoa confessasse, é porque então o demônio tinha saído. Mas não é esse o sentido bíblico. O sentido bíblico é uma profissão de fé. Ninguém pode fazer uma profissão de fé, de ter uma vida dedicada a Jesus, se tornar servo de Jesus, a não ser que seja movida pelo Espírito de Deus. Isso é que é o sentido aqui dessa expressão. A pessoa do mundo, ela pode proferir as palavras: Jesus é o Senhor. Pode, ela não está sendo movida. Não é Paulo, não está falando aqui de uma palavra mágica que só quem tem o Espírito Santo fala. Não é isso. Ele está falando de uma confissão de fé sobre isso. Aliás, ontem eu recebi uma mensagem em que uma pessoa perguntava sobre essa profissão que os cristãos têm de que Jesus é o Senhor absoluto do universo e que Jesus é que, por meio dele, é reconciliar todas as coisas no universo inteiro. Se isso correspondia à verdade ou não da fé cristã. Note que, quando a pessoa fazia a pergunta,
ela teve que dizer que Jesus é o Senhor do universo inteiro. Então, não é uma fórmula mágica que as pessoas não podem pronunciar. Muito bem, vamos para os versículos 4 a 6. Quando fala aqui algumas coisas interessantes, dos versículos 4 a 6, diz que os dons são diversos, depois fala, no versículo 5, há diversidade nos serviços, ou em algumas traduções fala ministérios, porque a palavra ministério significa servir, diaconia, e no versículo 8 fala de operações. Então está falando aqui de dons, serviços e realizações. O que são essas coisas? São aquelas coisas que nós falamos lá no início, quando nós fizemos a distinção entre os diferentes tipos de dons divinos. E aqui está mostrando como é que Deus opera para a edificação da igreja de diferentes maneiras. Às vezes ele opera por dons espirituais, às vezes ele opera por serviços, como aqueles que nós falamos lá, seja ministrando, seja ensinando, seja presidindo, seja contribuindo. E, às vezes, são realizações ou operações de Deus. São coisas sobrenaturais que Deus faz. São diferentes formas como Deus faz a edificação da igreja. No versículo aqui, no versículo 8, diz assim: mas o mesmo Deus opera tudo em todos. Olha, versículo 8 não. Versículo 6. O mesmo Deus é quem opera. Eu quis salientar essa palavra opera, porque a palavra grega que foi traduzida por opera é a palavra que deu origem à nossa palavra energia. Ou seja, é o mesmo Deus que energiza o crente para atuar, que energiza o crente para ser usado em dons espirituais, que energiza o crente para servir. É Deus quem faz isso. Mas, ainda nos versículos 4 a 6, há outra coisa que eu quero chamar a atenção, que é o seguinte, note que fala, o Senhor é o mesmo, aliás, o Espírito é o mesmo, versículo 4, versículo 5, o Senhor é o mesmo, versículo 6, o mesmo Deus, mesmo Espírito, mesmo Senhor, mesmo Deus. Note a ênfase na questão da Trindade aqui. A Trindade operando junta para a edificação da igreja. A gente não pode ficar distinguindo é o Espírito Santo que provê os dons, é o Senhor Jesus que provê os ministérios e é Deus que provê as operações e fazer uma divisão. Não, é tudo integrado, perfeitamente integrado. Tudo junto, operando conjuntamente, como Paulo diz mais adiante, e fala explicitamente lá em Efésios capítulo 4, para a edificação da igreja. Isso aqui tem uma lição para nós. Assim como a Trindade opera em harmonia de ação e propósito visando a edificação da igreja, nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que fazer a mesma coisa. A lição que Paulo dá aqui é que os partidarismos devem ser deixados de fora. A ciumeira, os palavreados, as discussões fúteis, tudo isso deve ser deixado de fora para que a igreja seja edificada, para que o corpo de Cristo seja edificado em unidade, em harmonia, propósito de ações, propósito de servir a Deus, propósito de edificar a igreja como um todo, harmonia de ações e de propósitos. Essas eram as considerações que eu gostaria de fazer, eram as considerações que eu gostaria de fazer por hoje, porque não temos como entrar nos versículos 7 a 11 sem demorarmos uns 40 minutos nesse tema. Então, no nosso próximo encontro, no próximo culto, na próxima reunião, é que nós vamos ver dom espiritual por dom espiritual, porque nós vamos ter que gastar uns 40 minutos, 30 a 40 minutos, para falar
dessas coisas. Por hoje, essas eram as considerações que eu gostaria de fazer. E antes de terminar, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, alguma coisa, ponto para levantar. Tem. Acho que não, ninguém está falando nada. Ah, pois não. É Fábio, né? Pois não, Fábio. Irmão Fábio. Pastor, eu fiquei meio em dúvida de provar os espíritos, porque as escrituras diz que é para a gente provar o espírito, para ver se ele fala, no caso, né? Então, isso, o que o senhor falou, não, digamos assim, como o senhor falou nos tempos que o senhor ia para a igreja, o senhor era jovem, tipo, se um demônio se manifesta numa pessoa e ela, digamos assim, nós perguntamos, mas Jesus veio em carne? Ela fala, Jesus veio. Ah, então não é demônio? Seria isso? Não, exatamente foi essa a questão que eu levantei. Muito obrigado por sua pergunta, muito, muito interessante, muito boa. Bom para a gente esclarecer. Provar os espíritos tem um sentido muito mais amplo do que apenas saber se uma pessoa está endemoniada ou não. Quando o apóstolo João se referiu a isso aí, ele estava falando de espíritos enganadores que traziam falsas doutrinas para a igreja. Isso podia ser tanto por meio de pessoas que aparentemente não estavam endemoniadas ou não estavam apenas pregando heresias, como também pessoas endemoniadas. Nós temos que provar os espíritos, temos que experimentar, saber aquilo ali. Para isso aí, existe o discernimento espiritual e existe o dom de discernir espíritos, que são duas coisas diferentes. Mas nós temos que provar os espíritos, experimentá-los, provar no sentido de experimentar. Vem cá, o que é que você está falando? O que é que você está querendo dizer com isso? Qual é o ponto que você está querendo chegar? Por que é que você está afirmando isso aí? É saber qual é o espírito, a motivação das pessoas, o ânimo das pessoas. A palavra espírito, nós estamos muito acostumados no sentido, quando a gente lê a Bíblia, no sentido de que aquilo ali é uma coisa interior da pessoa, como se fosse a alma da pessoa. Vamos simplificar aqui para não fazer distinção entre alma e espírito. Como se fosse. Mas o sentido da palavra espírito, mesmo na língua portuguesa, vai além disso. Às vezes, assim, fulano está com o espírito abatido. Quando a gente diz isso, a gente diz que a pessoa está desanimada. Né? Ou então a gente diz assim, eu não sei com que espírito essa pessoa está falando. Ou seja, qual é a intenção dela em dizer isso? Essa palavra que nós herdamos, essa maneira de falar, nós herdamos da antiga Grécia. No Novo Testamento existe essa riqueza de acepções também. Então, provar o espírito vai além de saber se a pessoa está endemoniada ou não. É saber qual é a motivação, qual é a doutrina, qual é a base que a pessoa está falando, porque era essa a grande preocupação de João lá na primeira epístola que ele escreveu. Amém? Muito Amém. obrigado. Mais alguma pergunta? Não. Não? Muito bem. Então, vamos orar, então, para agradecermos a Deus esse momento. Algumas pessoas, alguns de vocês manifestaram pedidos de oração, que eu não vou mencionar aqui em voz alta, mas eu quero que saibam que estamos orando pelos pedidos que foram feitos. E, Pai que está no céu, te agradecemos, ó Deus, pelo momento que pudemos estudar a Tua palavra, pelo momento que pudemos tirar dúvidas e começarmos a nos aprofundar sobre essa questão de dons espirituais. Não permita que fiquemos confundidos, ó Deus. Dar-nos discernimento, dar-nos conhecimento e, mais ainda, Senhor, dar-nos vontade de sermos usados nos dons espirituais. Dar-nos ânimo, desejo de sermos usados por Ti para edificar a igreja, ó Pai, para edificar Teus filhos. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Tchau, pessoal. Uma boa noite, bom descanso para todos. Boa noite.